Eu perguntava, antes do último bloco, como ela interpreta a formação de direções estratificadas, burocratizadas, oportunistas e que fazem da luta interna um distanciamento das bases partidárias e acabam por muitas vezes, como aconteceu em outros países, de repente os militantes caem em desgraça, tem que fazer autocrítica, em alguns lugares iam até para a Sibéria, ainda bem que não tem Sibéria no regimento do PT, não é, ministra? Como é que a senhora vê isso e que esperanças tem de que isso possa ser modificado? Olha, esse processo, por mais doloroso que ele seja para mim e para o partido, acredito também que para o partido também não é uma situação confortável, essa que nós estamos vivendo. Se esse processo servir para o partido se colocar essas questões que você está colocando, o que partido nós queremos? O que é um partido de massas? O que é um partido democrático? Né? E eu acho que o partido vem fugindo um pouco dessa proposta original dele, que era um partido que tinha os núcleos de base, até num modelo que fugia à legislação partidária do ponto de vista da organização oficial, legal de partido. O partido conseguia encontrar outros mecanismos para ampliar a base de participação, de politização da militância, dos simpatizantes, dos filiados, que era a estrutura de núcleos por categoria, núcleos por local de trabalho, núcleos por local de residência. Então ampliava a base de organização partidária e que ampliava a participação, o que permitia que o militante, a dona de casa, o militante da comunidade eclesial de base, o militante do sindicato, da porta de fábrica, do movimento popular, tivesse a oportunidade de debater, fazer política e de se expressar e de influir nas decisões do partido, através dessas instâncias de base que eram os núcleos. Hoje não existem núcleos no PT, os diretórios zonais só se reúnem quando há uma questão em disputa dentro do partido, quando as direções vão ser renovadas ou quando tem que se tirar candidaturas, indicação de candidaturas. Então aquela vitalidade que o partido tinha na sua origem durante alguns anos, eu acho que ela está se perdendo. Está se perdendo à medida em que vai se tornando um partido de quadros, de uma direção burocratizada, de funcionários. Né? O partido tem funcionários que são mantidos pelo partido e que são dirigentes também. Quer dizer, não só são os funcionários que atendem às funções administrativas dos organismos do partido, das sedes do partido, da administração partidária, mas também, ao mesmo tempo que são funcionários, são dirigentes. Existem dirigentes funcionários. Então, você imagina o quanto de condicionamento essas pessoas têm para tomar uma posição que não corresponda à posição dos dirigentes. Então, eu acho que há um risco muito grande no nosso partido, e quem sabe esse processo nos ajude a romper com isso, que é exatamente quebrar a dinâmica e a cultura original do PT, que era conviver com quadros, com grupos, inclusive, mais radicais, mais fechados, mas tendo uma base ampla, né, democrática, representando os setores populares, os setores mais organizados da sociedade. E eu acho que isso, o partido se encontra hoje num impasse. E a própria perplexidade que a crise do socialismo no mundo terminou gerando no partido, tudo isso deve ter complicado esse processo todo e pode, de uma certa forma, explicar que se esteja vivendo isso, essa crise, que eu espero que seja uma crise que permita um saldo, né, um salto de qualidade, uma renovação, uma reciclagem, uma revolução interna no partido, para que ele se modernize, para que ele se atualize, para que ele se coloque no tempo. E é um partido muito, muito importante, por isso o meu sofrimento maior é o quanto esse momento, essa crise do partido pode significar um retrocesso daquilo que se avançou em relação à construção partidária. A senhora conta com um grupo de parlamentares, a senhora conta com uma militância que a senhora disse ser razoavelmente grande, que defende, que gostaria que a senhora ficasse no partido. Há inclusive um movimento, parece que se chama Fique Irundina. Esse movimento, ou esses parlamentares que estão alinhados à senhora, eles vão defender posições semelhantes a essa que a senhora está... Posições semelhantes a essa que a senhora está propondo, como, por exemplo, essa revisão da estrutura do partido no Encontro Nacional de junho? Eu quero dizer, o Fique Irundina é mais do que a sua participação? É uma mudança no partido? Eu acredito que sim, dependendo de como se aproveita esse tempo até lá.
E eu até estou propondo a essas pessoas que estão me visitando, estão se manifestando. São muitas, ministra? São muitas, são milhares de pessoas, de movimentos, se manifestando por abaixo-assinado, por telegramas, por cartas, por telefone, por encontros comigo. Tem gente se auto-suspendendo, Sim, é verdade? Tem. Pessoas que dizem, eu me sinto suspensa do partido por um ano. E lideranças importantes do partido. E eu penso que essas pessoas todas poderiam, junto com a gente, aproveitar esse tempo para fazer essa reflexão. Eu não acredito que seja má fé desses companheiros que agiram dessa forma comigo. Eu acho que é uma visão que eles têm da realidade, da conjuntura, do próprio partido. E quem sabe isso possa ser realmente um processo rico para o partido anteriormente e rico para a sociedade e para a democracia no país. Quem sabe a gente chegue ao mês de junho, não simplesmente com os mesmos argumentos e o mesmo acúmulo que se conseguiu até agora em relação a essa questão, mas se chegue lá com uma reflexão mais profunda sobre que partido nós queremos, que rumos o Partido dos Trabalhadores vai tomar. É um partido que é uma alternativa de poder ou não é? Ele vai disputar o poder do país com outras forças políticas ou não? A política de alianças é uma questão só de oportunidade em ano eleitoral ou é para valer? Mesmo que o partido venha a ganhar as eleições de 94, vai governar sozinho ou vai governar com as outras forças políticas? Então, essas questões estão colocadas com muita ênfase, com muita força, e quem sabe esse processo, olha, o partido pode me expulsar, pode definitivamente me desligar dele, mas se conseguir gerar uma discussão interna ao nível de reciclar esse partido, de tirá-lo, né, dessa apatia, desse sentido de voltado para si mesmo, alheio ao que está acontecendo em torno dele, se pelo menos a gente conseguir estimular esse processo, já valeu aquilo que a gente está sofrendo hoje e vier até, dependendo do resultado, ter que pagar um preço maior. E quando a senhora fala do partido, ministra, a senhora não está falando do partido como um todo, a senhora, pelo que eu entendo, fala da direção nacional e nem dela toda, porque alguns membros da direção nacional, pelo que eu soube, foram muito decentes com a senhora, solidários, tipo o deputado Genuíno, Eduardo Jorge, Hélio Bicudo, tiveram uma atitude respeitosa, Suplicy, tiveram uma atitude respeitosa com a senhora. E sofreram muito, porque eu não sairia dessa situação sem uma punição. E eu até entendo. Eu nasci no PT, politicamente eu sei o que representa a disciplina partidária no partido. E tem que ser assim mesmo. Senão qualquer um faz de qualquer coisa. Só que eu não fiz qualquer coisa. Sabe, eu tomei uma posição política. E me deu muita tristeza quando eu ouvi companheiros colocar essa questão como uma questão individual, como sendo oportunismo meu, que eu estava querendo as benesses e levando o partido a essa situação. Benesses eu teria se eu ficasse aqui em São Paulo, usufruindo um descanso que eu não tive durante 4 anos. Eu me elegeria possivelmente com facilidade deputada federal. Que é benesse maior do que essa? E não, eu fui para lá, não é uma tarefa fácil, é um desafio imenso, é desgastante, então não foi benesse. Outra dizer que eu estava acostumada a trabalhar muito, tinha uma agenda pesada, não tendo, não é nada disso, é uma tentativa dessas pessoas desqualificarem a luta que nós estamos levando. Ministra, a senhora tem dito que não sabe ainda se vai deixar ou não vai deixar o partido. Pelo que a senhora está colocando, a senhora, ao que tudo indica, a senhora não vai deixar o partido facilmente. Provavelmente a senhora vai aguardar, pelo que a senhora está dizendo, as decisões do Encontro Nacional, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Eu queria que essas pessoas que não se conformam com a minha saída do partido, não querem a minha saída do partido, e eu não quero sair do partido, a que partido nós queremos ficar? Eu não quero ficar nesse partido que age dessa forma. Sabe? Alheio à realidade, ambíguo. Não, há condições para a sua permanência no partido. O partido é meu também, eu sou o partido também. Então, eu tenho esperança que até lá se faça essa discussão, inclusive ouvindo a sociedade, e se chegue ao encontro, podendo sair dele com um partido mais arejado, mais democrático. Porque quem está determinando esse fechamento, esse sectarismo, é uma minoria. Só que a maioria está desorganizada, a maioria está desarticulada, a maioria está sem força para impor uma posição diferente dessa minoria mais truculenta, né, mais agressiva. E às vezes um grupo maior, faltando qualidade a esse grupo maior em termos de organização, de proposta, de articulação,
termina sendo determinado todo por uma minoria mais barulhenta, mais sectária. A senhora acha que já esqueceram no partido a mágoa de algumas pessoas, pelo menos, a senhora ter vencido a eleição dentro do partido e saído candidata a prefeita contra a vontade de vários dos dirigentes nacionais do partido, inclusive do presidente do partido? Olha, eu não sei se conscientemente, mas pelo menos inconscientemente deve haver a projeção de sentimentos humanos muito naturais, muito normais. E eu acho que passa por aí a questão cultural, ideológica, o fato de ser mulher, sabe? Por mais que eles digam, tudo bem, nos documentos, nos discursos, nas falas, é o partido que não tem preconceito, o partido que garante espaço para todo mundo, mas não é bem assim. Quer dizer, apesar de ter aprovado no Congresso de que nós mulheres teríamos uma participação de 30%, eu acho que isso é formal. Eu queria ter uma participação de 50% no mínimo, porque 50% somos mulheres. E isso tem que ser conquistado e não estabelecido no estatuto do partido. Então deve passar muito isso, eu ter disputado com um companheiro homem, eu ter exercido um mandato razoavelmente bem na prefeitura, eu ter saído reconhecida pela sociedade. Eu acho que isso deve passar, por que você, por que não outro? Deve haver esses sentimentos, possivelmente até inconscientemente, o que é normal. Mas eu espero que isso também, nesse sentido, sirva esse processo. Ministra, eu vou fazer uma pergunta à senhora, eu vou de novo pedir que a senhora responda, por gentileza, logo após o intervalo. Eu vejo a forma como a senhora procura, a forma até compreensiva de procurar justificar, até explicar a atitude sectária que determinou esse linchamento e esse preconceito contra a mulher, que inconsciente, a senhora vai buscar razões no inconsciente das pessoas para justificar a forma generosa com que a senhora se refere aos seus algozes. Mas eu queria fazer uma pergunta. Muitos destes que a trataram sumariamente sabem pessoalmente, porque foram vítimas da truculência, da arbitrariedade, foram vítimas de julgamentos arbitrários, sabem muito bem o que é o mandonismo, o que é o julgamento sem que as partes sejam ouvidas, o que terá levado essas pessoas a se esquecerem tão depressa como é ruim quando autoridades partidárias ou políticas ou policiais agem dessa forma. Mas eu queria ouvir a sua resposta logo depois do nosso intervalo.